Johnny Bear, por John Steinbeck. A aldeia de Loma está construída, como o próprio nome espanhol, lombada, indica em cima de um pequeno morro redondo, que se ergue como uma ilha na embocadura plana do Vale de Salinas, na região central da Califórnia. A norte e a leste da aldeia há um pântano escuro, que se estende por muitos quilômetros. Ao sul, porém, o pântano foi devidamente drenado, e o resultado foi o aparecimento de uma terra arável extremamente fértil. Uma terra preta tão rica que a couve-flor e a alface ali plantadas atingem proporções gigantescas. Os proprietários dos terrenos pantanosos ao norte da aldeia começaram a cobiçar uma terra preta igual. Eles então se reuniram para providenciar em conjunto a drenagem e saneamento da região. Eu trabalho para a companhia que pegou o contrato para escavar um fosso ao longo de todo aquele trecho do pântano. A draga flutuante logo chegou, foi rapidamente montada e iniciou a escavação do fosso, pelo qual escorreria livremente toda a água do pântano, drenando-o. Por algum tempo tentei viver com os operários no alojamento flutuante que acompanhava a draga, mas não aguentei. Os enxames de mosquitos que pairavam sobre a draga e a névoa espessa e pestilenta que se erguia do pântano todas as noites, cobrindo todo o solo, levaram-me para Loma, onde aluguei um quarto mobiliado, o mais desolador que eu jamais vira, na casa da Sra. Ratz. Eu poderia ter procurado outras acomodações, mas decidi-me a ficar ali mesmo, especialmente porque assim a minha correspondência poderia ser encaminhada à Sra. Ratz. Afinal de contas, eu apenas dormia naquele quartinho desolado. As refeições eu fazia na cozinha do alojamento flutuante dos operários. Loma não tem mais do que 200 habitantes. A igreja metodista ocupa o ponto mais alto da elevação e sua pequena torre pode ser avistada ao longe. Os chamados prédios públicos limitam-se a 2 mercearias, uma loja de ferragens, uma antiga loja maçônica e o Buffalo Bar. Nas encostas do morro ficam as casinhas de madeira dos habitantes. Nos brejos férteis do sul estão as casas dos proprietários das terras, com pequenos jardins e geralmente cercadas por altas muralhas de ciprestes, sempre aparados, a fim de barrarem a passagem dos ventos da tarde. De noite, nada havia para fazer em Loma, senão ir para o saloon, um prédio velho, com portas basculantes e calçadas de pranchas de madeira. Nem a lei seca, nem a sua revogação haviam afetado os negócios do saloon, sua clientela ou a qualidade do uísque. No curso de uma noite, todos os habitantes do sexo masculino de Loma, acima de 15 anos, iam ao Buffalo Bar, pelo menos uma vez, tomavam um drink, conversavam um pouco e voltavam para casa. Fat Carl, o proprietário e bartender, recebia todo recém-chegado com um mau humor inabalável, o qual, não obstante, inspirava familiaridade e afeição. A expressão dele era sempre azeda, a voz nitidamente hostil, mas não sei como ele o conseguia. Mas o fato é que eu me senti gratificado e feliz a partir do momento em que Fat Carl achou que já me conhecia o suficiente para fitar-me com seus olhinhos de porco e, com alguma impaciência, perguntar-me com azedume: "Então, o que vai ser?" Ele sempre fazia essas perguntas, embora servisse apenas uísque e só uma única marca de uísque. Eu o vi recusar, taxativamente, espremer algumas gotas de limão no uísque de um estranho. Fat Carl não gostava de novidades. Ele usava uma toalha grande amarrada na cintura e polia os copos enquanto se deslocava de um canto para outro. O chão era de madeira, salpicado de serragem. O bar, propriamente dito, era um velho balcão de loja. As cadeiras eram retas e incômodas. A decoração consistia exclusivamente de cartões, cartazes e fotografias pregados nas paredes por candidatos às eleições no condado, vereadores e leiloeiros. Alguns já eram bem antigos.
Havia um cartão do xerife Riddle pedindo por sua reeleição, embora Riddle já tivesse morrido há 7 anos. Falando assim, o Buffalo Bar parece um lugar horrível, mas quando se percorria à noite as ruas de loma, caminhando sobre as calçadas de madeira, sentindo no rosto o nevoeiro úmido e móvel do pântano, esvoaçando na pele como bandeirolas tremulando ao vento, quando, finalmente, se abria a porta de vai e vem do saloon e viam-se os homens sentados lá dentro, conversando e bebendo, Fat Carl se aproximando para perguntar o que ia ser, a impressão que se tinha era a de que não existia outro lugar mais maravilhoso no mundo. A atração era simplesmente irresistível. Havia sempre um jogo de pôquer em andamento no Buffalo Bar, de apostas baixas. Timothy Ratz, o marido da minha senhoria, estava sempre jogando paciência, trapaceando invariavelmente, porque só tomava um drink quando conseguia fazer uma. Certa vez, viu-o fazer 5 paciências seguidas. Ao chegar ao fim de uma com sucesso, ele ajeitava as cartas meticulosamente, levantava-se e caminhava até o bar. A própria imagem da dignidade. Fat Carl, com um copo já cheio pela metade antes que ele chegasse, perguntava sempre: "O que vai ser?" "Um whisky?" dizia Timothy solenemente. No salão comprido, os homens das fazendas próximas e os moradores da aldeia sentavam-se nas cadeiras duras, de espaldar reto, ou encostavam-se no velho balcão. O murmúrio suave e monótono das conversas era a constante, exceto por ocasião das eleições ou das lutas em disputa de um título, quando podia haver discursos ou opiniões em voz alta. Eu detestava ter que sair do bar para a noite úmida, ouvindo no pântano distante o barulho do motor diesel da draga, o estrépido da caçamba. Sentia-me desesperado só de pensar em voltar ao meu quartinho desolado na casa da Sra. Ratz. Pouco depois de chegar à cidade, travei conhecimento com May Romero, uma linda jovem de ascendência mexicana. Às vezes, ao cair da noite, eu descia com ela pela encosta do sul do morro, até que o nevoeiro repugnante que se erguia do pântano nos expulsava de volta à cidade. Depois de levá-la em casa, eu sempre dava um pulinho ao bar, onde ficava por algum tempo. Uma noite eu estava sentado no bar, conversando com Alex Hartnell, proprietário de uma pequena e muito bem cuidada fazenda ali perto. Estávamos falando sobre a pescaria de perca, quando a porta da frente abriu-se subitamente. Todos os homens que estavam no salão calaram-se no mesmo instante. Alex cutucou-me e disse: "É Johnny Bear!" Olhei. O nome Bear, urso em inglês, descrevia o melhor do que posso fazer. Ele parecia um urso imenso, estúpido e sorridente. A cabeça, de cabelos pretos e emaranhados, pendia para a frente. Os braços compridos balançavam a esmo, como se ele devesse estar de 4 e só se mantivesse ereto como uma exibição para a audiência. As pernas eram curtas e tortas, terminando em estranhos pés quadrados. Ele vestia macacão de zuarte azul escuro, mas estava descalço. Os pés não pareciam ser aleijados ou deformados, mas simplesmente eram quadrados, tão largos quanto compridos. Ele ficou parado na porta, balançando os braços espasmodicamente, como acontece com os idiotas. Em seu rosto havia um sorriso tolo e feliz. Ele moveu-se para a frente, dando a impressão de que rastejava, apesar de toda a sua corpulência. Ele não se movia como um homem, e sim como um animal predador noturno. Parou no balcão e os olhinhos brilhantes fixaram um rosto depois do outro, expectantes. E ele perguntou: "Whisky?" Loma não primava pela generosidade de seus habitantes. Um homem não pagava um drink para outro, a não ser que tivesse certeza absoluta de que o outro iria pagar-lhe um drink logo em seguida. Por isso, fiquei surpreso quando um dos homens pôs uma moeda em cima do balcão. Fat Carl encheu o copo. O monstro pegou-o e engoliu o uísque de um só gole.
Mas que diabo? Não continuei a falar porque Alex me cutucou e disse: "Psiu." Começou então uma curiosa pantomima. Johnny Bear foi até a porta e depois voltou se arrastando. O sorriso tolo em nenhum momento deixava seu rosto. No meio do salão ele se agachou. Uma voz saiu de sua garganta, uma voz que me pareceu familiar. Mas você é linda demais para viver numa cidadezinha fedorenta como esta. A voz tornou-se suave, então com um ligeiro sotaque. Você está me dizendo isso só por dizer? Tenho certeza de que quase desmaiei. O sangue martelou em meus ouvidos. Corei. Era a minha voz que estava saindo da garganta de Johnny Bear. A minha própria voz. Minhas palavras, minha entonação. E logo em seguida saíra a voz de May Romero. Perfeita, inconfundível. Se eu não tivesse visto que era o homem agachado no meio do salão quem estava falando, juro que teria chamado por May. O diálogo continuou. Há certas coisas que parecem bem tolas quando são repetidas por uma terceira pessoa. E Johnny Bear foi dizendo tudo. Ou antes, eu fiquei dizendo tudo. Ele não apenas repetia as coisas, como também reproduzia os ruídos. Aos poucos, todos os rostos foram se desviando de Johnny Bear e se fixando em mim, sorrindo. Eu nada podia fazer. Compreendi que, se tentasse detê-lo, teria que me empenhar numa briga. E assim a cena continuou até o fim. Quando acabou, eu me senti covardemente contente pelo fato de May Romero não ter irmãos. Pois as palavras que haviam saído da boca de Johnny Bear eram óbvias e um tanto ridículas nas circunstâncias. Finalmente ele se levantou, ainda sorrindo, com aquele mesmo sorriso idiota, e perguntou novamente: "Whisky?" Acho que os homens no bar ficaram com pena de mim. Eles desviaram os olhos da minha direção e recomeçaram a conversar animadamente. Johnny Bear foi para os fundos do salão, enfiou-se debaixo de uma mesa de jogo redonda, enroscou-se como um cachorro e começou a dormir. Alex Hartnell olhava para mim cheio de compaixão. É a primeira vez que você o ouve? É sim, mas quem é ele afinal? Alex ignorou a minha pergunta por um momento. Se está preocupado com a reputação de May, não precisa ficar. Johnny Bear já seguiu May outras vezes. Mas como ele conseguiu nos ouvir? Eu não o vi em momento algum. Ninguém vê nem ouve Johnny Bear quando ele está em ação. Johnny Bear consegue se mover sem fazer absolutamente barulho algum. Sabe o que os nossos rapazes fazem quando saem com uma moça? Eles levam consigo um cachorro. Os cachorros têm medo de Johnny Bear, mas sentem o cheiro dele se aproximando. Mas por Deus, as vozes... Alex assentiu. Eu sei, alguns de nós escreveram para a universidade falando sobre Johnny. Um rapaz veio até aqui para examiná-lo. Estudou-o longamente e depois nos falou sobre Blind Tom. Já ouviu falar de Blind Tom? Está se referindo àquele pianista negro? Sim, já ouvi falar dele. Blind Tom era um idiota. Ele mal conseguia falar, mas era capaz de reproduzir qualquer coisa que ouvisse no piano, mesmo peças bem longas. Experimentaram-no com músicos de primeira classe e ele não apenas reproduziu a música, como também todas as ênfases pessoais. Para apanhá-lo, eles cometiam pequenos erros, e Blyton repetia também os erros. Ele era capaz de reproduzir as execuções nos menores detalhes. O homem disse que a mesma coisa acontece com Johnny Bear, só que ele grava palavras e vozes. Ele testou Johnny com uma longa passagem em grego e Johnny repetiu-a com exatidão. Ele não sabe o que significam as palavras que está dizendo, apenas as diz. Como ele não tem inteligência para inventar coisa alguma, a gente pode ter certeza de que ele está dizendo exatamente o que ouviu. Mas por que ele faz isso? Por que está interessado em escutar, se não entende o que é dito? Alex enrolou um cigarro e acendeu-o. Ele não tem o menor interesse, mas adora o uísque. Sabe que se ficar escutando nas janelas,
vier até aqui e repetir o que ouviu, alguém lhe dará uísque. Ele tenta impingir as conversas da Sra. Rats na loja ou as discussões de Jerry Nolan com a mãe, mas não consegue arrumar uísque com essas coisas. Só é estranho que alguém ainda não tenha dado um tiro nele no momento em que espiava por alguma janela. Alex deu uma tragada em seu cigarro, pensativo. Muita gente já tentou, mas simplesmente não se consegue ver Johnny Bear, não se consegue surpreendê-lo. O pessoal daqui, quando não quer que suas conversas sejam repetidas, fica com todas as janelas fechadas e ainda assim tem que falar aos sussurros. Você teve muita sorte de haver sido uma noite escura. Se ele o tivesse visto, poderia ter repetido os atos também. Você devia ver Johnny Bear contorcer todo o rosto para ficar parecendo uma moça. É uma cena impressionante. Olhei para o corpo enroscado debaixo da mesa. Johnny Bear estava deitado de costas para o salão. A luz se refletia sobre os seus cabelos pretos emaranhados. Vi uma mosca grande pousar na cabeça dele. No mesmo instante, juro que eu vi. Todo o couro cabeludo estremeceu, da mesma forma que a pele dos cavalos estremece para espantar as moscas. A mosca pousou novamente e outra vez o couro cabeludo estremeceu, afugentando-a. Eu estremeci também, da cabeça aos pés. As conversas na sala haviam recaído no murmúrio monótono e entediado habitual. Há 10 minutos que Fat Carl lustrava um copo com a toalha que usava como avental. Perto de mim, alguns homens estavam discutindo cachorros e galos de briga. Aos poucos, a conversa foi descambando para touradas. Alex me disse: "Vamos tomar um drink." Fomos até o balcão. Fat Carl colocou 2 copos à nossa frente. "Que vai ser?" Nenhum de nós respondeu. Carl despejou o uísque nos copos, fitou-me com uma expressão mal-humorada e uma das suas pálpebras inchadas piscou-me solenemente. Não sei porquê, mas o fato é que me senti lisonjeado. A cabeça de Carl sacudiu-se na direção da mesa de jogo. "Ele o pegou direitinho, não é?" Pisquei também para ele e disse, procurando imitar a sua maneira entrecortada de falar: "Da próxima vez eu vou levar um cachorro." Eu e Alex tomamos os nossos uísques e voltamos a nos sentar. Timothy Rats conseguiu chegar ao fim de mais uma paciência. Arrumou as cartas meticulosamente e foi até o balcão. Olhei para a mesa debaixo da qual Johnny Bear estava deitado. Ele rolara pelo chão e seu rosto imbecil e sorridente contemplava o salão. A cabeça deslocou-se, esquadrinhando todos os cantos atentamente, como um animal prestes a sair de seu covil. Depois ele saiu de debaixo da mesa e levantou-se. Havia um paradoxo nos movimentos de Johnny Bear. Ele parecia torto e desajeitado, mas ao mesmo tempo se movia com total falta de esforço. Johnny Bear arrastou-se pelo salão na direção do balcão, sorrindo para os homens pelos quais passava. Parou diante do balcão e novamente formulou a sua pergunta insistente. "Whisky? Whisky?" Era como um chamado de um pássaro. Não sei que tipo de pássaro, mas tenho certeza de que já ouvira antes aquelas 2 notas numa escala crescente, repetindo a mesma pergunta interminavelmente. "Whisky? Whisky?" As conversas no salão cessaram, mas ninguém se adiantou para colocar o dinheiro em cima do balcão. Johnny sorriu, pesaroso. "Whisky?" Ele tentou então convencer os homens a lhe pagarem um uísque. Do fundo de sua garganta saiu uma voz irada de mulher. "Estou lhe dizendo que era tudo osso. 20 centes por meio quilo de carne e a metade era osso." Veio então uma voz de homem. "Desculpe, madame. Eu não sabia. Vou dar um pouco de linguiça para compensar." Johnny Bear olhou ao redor expectante. "Whisky?" Nenhum dos homens fez menção de adiantar-se. Johnny foi até a frente do salão e agachou-se. Eu sussurrei para Alex. "O que ele está fazendo?" "Psiu. Ele está olhando por uma janela. Agora fique escutando." Uma voz de mulher se ouviu. Uma voz fria, controlada, firme, as palavras incisivas.
Eu simplesmente não posso compreender. O que é você, afinal? Alguma espécie de monstro? Eu não teria acreditado se não a tivesse visto. Outra voz de mulher respondeu, uma voz baixa, um tanto rouca, desesperada. Talvez eu seja mesmo um monstro, mas não posso fazer nada. Não posso evitar. Mas tem que fazê-lo, interrompeu bruscamente a voz fria. Do contrário, será melhor estar morta. Ouvi um gemido suave, soluços desconsolados, saindo dos lábios grossos e sorridentes de Johnny Bear. Era o soluço de uma mulher desesperada. Olhei para Alex. Ele estava muito rígido em sua cadeira, os olhos arregalados, sem piscarem. Abri a boca para sussurrar uma pergunta, mas ele fez um gesto para que eu me calasse. Corri os olhos pelo salão. Todos os homens pareciam tensos, escutando em silêncio. Os soluços cessaram. Você nunca se sentiu assim, Emmalene? Alex parou de respirar subitamente ao ouvir o nome. A voz fria declarou: Mas certamente que não? Nem mesmo de noite? Nunca em toda a sua vida? A voz fria declarou categoricamente: Se eu alguma vez tivesse sentido, teria imediatamente extirpado essa parte de mim. Agora pare de se lamuriar, Amy. Não aguento mais isso. Se você não tratar de controlar seus nervos, providenciarei um tratamento médico para você. Agora vá fazer suas preces. Johnny continuava a sorrir. Whisky? Dois homens se adiantaram sem dizerem nada e colocaram moedas em cima do balcão. Carl encheu 2 copos. Johnny Bear esvaziou um depois do outro e Carl tornou a encher um deles. Todos compreenderam por isso como ele estava impressionado. No Buffalo Bar nunca havia drinks por conta da casa. Johnny Bear correu os olhos pelo salão, sorrindo sempre. Depois foi embora, naquele seu jeito de quem parecia rastejar. Assim que ele passou, as 2 bandas da porta de vai e vem retornaram juntas, silenciosamente. As conversas não voltaram a se animar. Todos pareciam ter algum problema sobre o qual meditar em silêncio. Um a um foram saindo do bar. A cada vez que a porta se abria, pequenas lufadas do nevoeiro do pântano entravam no bar. Alex levantou-se e saiu. Eu o segui. Era uma noite horrível, impregnada pelo cheiro nauseabundo do nevoeiro do pântano, que parecia aderir aos prédios, estender os braços para nos envolver. Acelerei o passo e alcancei Alex. Mas o que aconteceu? Perguntei. Sobre o que ele estava falando? Por um momento cheguei a pensar que não me responderia, mas depois ele parou e virou-se para mim. Oh, diabo! Escute o que vou lhe dizer. Toda cidade tem seus aristocratas. A família acima de qualquer censura. Emmalene e Amy Hawkins são as nossas aristocratas. 2 solteironas, boas pessoas. O pai foi congressista. Não gosto nada disso. Johnny Bear não deveria fazer uma coisa dessas. Mas que diabo! São elas que lhe dão de comer? E aqueles homens não deveriam pagar-lhe o uísque pela história. Agora ele vai ficar espreitando a casa delas, pois sabe que assim poderá ganhar o uísque. Elas são suas parentes? Não, mas são... Ora, o fato é que elas não são como as outras pessoas. São donas da fazenda ao lado da minha. Há alguns chineses trabalhando lá, como meeiros. Sabe, é difícil de explicar. As irmãs Hawkins são símbolos. Elas são o que apontamos a nossos filhos. Bem, quando queremos explicar o que são pessoas de bem. Protestei. Ora, mas nada do que Johnny Bear disse pode prejudicá-las, não é? Não sei. Não entendi muito bem o sentido da conversa. Isto é, eu sei mais ou menos. Vamos esquecer o assunto? É melhor irmos deitar logo de uma vez. Eu não trouxe o Ford e terei que voltar a pé para casa. Ele virou-se e afastou-se apressadamente, desaparecendo no nevoeiro. Segui para a pensão da Sra. Rats. Ao longe, no pântano, ouvia o barulho do motor diesel e o clangor da grande caçamba de aço, abrindo seu caminho pela terra.
Era a noite de sábado. A draga iria parar suas atividades às 7 horas da manhã de domingo, só recomeçando à meia-noite do mesmo dia. Pelo barulho, eu podia afirmar que não havia qualquer problema, que tudo corria bem. Subi a escada estreita para o meu quarto. Deitei-me e deixei a luz acesa por algum tempo, olhando para as flores sem graça do papel de parede desbotado. Pensei nas duas vozes que ouvira falar pela boca de Johnny Bear. Eram vozes autênticas, não simples imitações. Recordando as entonações, pude imaginar nitidamente as mulheres que haviam falado. Emmeline, de voz fria, Amy, um tanto indefinida, atormentada. O que estaria causando tanto sofrimento? Será que era apenas a angústia da solidão de uma mulher de meia idade? Tive a impressão de que não era bem assim, pois havia também muito medo naquela voz. Dormi de luz acesa e tive que me levantar mais tarde para apagá-la. Por volta das 8 horas da manhã, fui até a draga. Os homens estavam ocupados, prendendo novos cabos na caçamba e recolhendo os que já estavam gastos. Supervisionei os trabalhos e por volta de 11 horas voltei para a loma. Alex Hartnell estava parado em seu Ford, diante da pensão da Sra. Ratz. Eu ia até a draga buscá-lo. Matei 2 galinhas esta manhã. Achei que você talvez gostaria de ir até lá em casa para ajudar a comê-las. Aceitei alegremente. Nosso cozinheiro era muito bom. Um homem grande e pálido. Mas recentemente começara a surgir dentro de mim uma aversão por ele. Ele fumava charutos cubanos numa piteira de bambu. Eu não gostava da maneira como os dedos dele tremiam pela manhã. É verdade que ele tinha as mãos muito limpas, como as mãos de um moageiro. Aliás, eu não tinha compreendido antes por que chamam as mariposas de asas brancas de mariposa moageira. Seja como for, sentei-me ao lado de Alex no Ford e descemos a colina em direção das terras férteis a sudoeste. O sol brilhava sobre a terra preta. Quando eu era pequeno, um menino católico disse-me que o sol sempre aparecia aos domingos, nem que fosse por um breve momento, pois era o dia consagrado ao Senhor. Eu sempre pensei em prestar atenção para ver se a afirmativa era verdadeira. Descemos estrepitosamente até a planície. De repente, Alex gritou-me. Lembra-se das irmãs Hawkins? É claro que me lembro. Ele apontou para a frente. Pois lá está a casa delas. Não dava para ver muita coisa da casa, já que era cercada por uma muralha alta de ciprestes. Dentro daquela cerca viva, deveria haver também um pequeno jardim. Por cima da sebe, podia-se apenas divisar o telhado e as janelas do segundo andar. A casa era pintada de creme, com trechos em marrom escuro. Uma combinação muito usada na Califórnia, em prédios de estações ferroviárias e escolas. Havia 2 cancelas na sebe, uma na frente e outra do lado. O celeiro ficava atrás da casa, além da barreira verde. A sebe estava aparada e parecia incrivelmente espessa e forte. A sebe impede a passagem do vento, explicou Alex aos berros, por cima do barulho do Ford. Mas não impede a passagem de Johnny Bear, gritei. O rosto dele se franziu por um momento. Ele apontou para um prédio quadrado, caiado de branco, que se erguia no meio das plantações. É ali que vivem os meeiros chineses. São bons trabalhadores. Eu gostaria de ter alguns assim. Nesse momento, de trás da sebe, surgiu um cavalo, puxando uma pequena carruagem. O cavalo castanho era velho, mas estava impecavelmente escovado. A carruagem brilhava. Os arreios reluziam. Nos 2 lados da carruagem, do lado de fora, havia um H imenso, prateado. A impressão que eu tive foi de que a rédea era curta demais para um cavalo tão velho. Alex gritou-me. Lá estão elas, a caminho da igreja. Tiramos o chapéu e fizemos uma reverência para as 2 mulheres, quando elas passaram por nós na estrada. Elas se limitaram a assentir, formalmente. Pude dar uma olhada nelas. Foi um choque.
Elas eram quase que exatamente iguais ao que eu imaginara. Johnny Bear era ainda mais monstruoso do que eu julgara, pois pelo tom de voz conseguia descrever as feições das pessoas. Não precisei perguntar a Alex qual era Emmeline e qual era Amy. Os olhos firmes, o queixo erguido, a boca talhada com a precisão de um diamante, os dedos rígidos, sem qualquer curva, indicavam Emmeline claramente. Amy era muito parecida com ela, mas ao mesmo tempo era totalmente diferente. Seus contornos eram mais suaves, não tão abruptos quanto os da irmã. Os olhos possuíam mais calor, a boca era mais cheia. Parecia haver um suspiro a lhe entumecer os seios. Contudo, ela se parecia bastante com Emmeline. Mas enquanto a firmeza da boca de Emmeline era algo natural, em Amy não passava de uma atitude forçada. Emmeline devia ter 50 ou 55 anos de idade. Amy era uns 10 anos mais moça. Olhei-as apenas por um breve momento e nunca mais tornei a vê-las. Por isso, pode parecer estranho que eu afirme que jamais conheci tão bem duas pessoas como aquelas mulheres. Alex estava gritando para mim. Compreende agora o que eu quis dizer quando falei em aristocratas? Assenti. Não era difícil de entender. Uma comunidade sente-se como que segura com a presença de mulheres como aquelas. Um lugar como Loma, com seus nevoeiros, o grande pântano, horrendo como um pecado mortal, realmente precisava de mulheres como as irmãs Hawkins. Uns poucos anos por lá poderiam desequilibrar a mente de um homem, se não houvesse mulheres como as irmãs Hawkins para equilibrar a situação. Foi um ótimo jantar. A irmã de Alex fritou as galinhas da manteiga e fez todo o resto de forma impecável. Tornei-me ainda mais desconfiado e severo com relação ao nosso cozinheiro. Sentamo-nos na sala de jantar e tomamos um conhaque realmente de boa qualidade. Eu disse, não compreendo por que você vai tanto ao Buffalo Bar. Aquele whisky... Eu sei o que você está querendo dizer. Acontece que o Búfalo é o próprio espírito de Loma. É o nosso jornal, o nosso teatro, o nosso clube. Isso era tão verdade que, quando Alex deu a partida no Ford para levar-me de volta, eu tinha certeza, assim como ele também, de que iríamos passar 1 ou 2 horas no Buffalo Bar. Estávamos quase chegando à loma. Os faróis fracos do Ford varriam a estrada à nossa frente. Outro carro veio se aproximando pela estrada. Alex virou o Ford no caminho e parou. É o Dr. Holmes que está vindo ali, explicou ele. O carro que se aproximava teve de parar também, porque não tinha espaço por onde passar. Alex gritou. Ei, Doc, eu estava mesmo querendo lhe falar. Gostaria que desse uma olhada na minha irmã. Ela está com a garganta inchada. O Dr. Holmes gritou em resposta. Está certo, Alex. Irei mais tarde até lá. Agora, quer sair da minha frente? Estou com pressa. Mas Alex era insistente. Quem está doente, Doc? A senhorita Amy não está passando bem. A senhorita Emily telefonou-me e pediu que eu fosse o mais depressa possível. Agora quer sair da frente, por favor? Alex deu marcha à ré e deixou o médico passar. Continuamos em nosso caminho. Eu já ia comentar que a noite estava muito clara quando, olhando para a frente, vi o nevoeiro se arrastando pelo morro acima, saindo do pântano, subindo na direção de Loma, como cobras preguiçosas e lentas. O Ford estremeceu todo ao parar bruscamente diante do búfalo. Entramos. Fat Carl aproximou-se de nós, limpando um copo em seu avental. Ele estendeu a mão para baixo do balcão e pegou a garrafa mais próxima. O que vais ter? Whisky? Por um momento, um sorriso débil pareceu se esboçar no rosto gordo e mal-humorado. O bar estava cheio. O pessoal da minha draga estava todo ali, à exceção do cozinheiro. Ele provavelmente estava na chata, fumando os seus charutos cubanos, na piteira de bambu. Ele não bebia, fato que por si só era suficiente para me fazer desconfiar dele. Lá estavam os 2 tripulantes da draga, o mecânico-chefe
e 3 operários. Os 3 últimos estavam discutindo sobre derrubadas de árvores, confirmando o velho adágio dos lenhadores. Sobre mulheres se conversa no meio do mato, na taverna se fala de trabalho. Aquele era o bar mais tranquilo que já conheci. Não havia brigas, praticamente ninguém cantava, não se faziam brincadeiras. De certa forma, os olhos mal-humorados de Fat Crow faziam com que beber fosse uma atividade serena e eficiente, ao invés de uma diversão ruidosa. Timothy Reds estava jogando paciência numa das mesinhas redondas. Alex e eu tomamos os nossos uísques. Não havia cadeira vaga e, por isso, ficamos encostados no balcão, falando sobre esportes, mercados e aventuras que tivéramos ou pretendíamos ter, na conversa típica e inconsequente de bar. De vez em quando comprávamos outro drink. Acho que já estávamos ali há umas 2 horas. Alex disse que já estava na hora de voltar para casa e eu senti vontade de fazer a mesma coisa. O pessoal da draga se retirou, pois teria que reiniciar o trabalho à meia-noite. Foi nesse momento que a porta de vai-e-vem se abriu e Johnny Bear entrou, balançando os braços compridos, sacudindo a cabeça cabeluda, sorrindo o seu sorriso tolo. Os pés quadrados se arrastavam silenciosamente, como pés de gato. Whisky? Ninguém encorajou-o. Ele resolveu então dar uma pequena amostra do que tinha a oferecer. Agachou-se, da mesma forma que fizera ao repetir o meu diálogo com May Romero. Palavras anasaladas, num tom monótono, saíram de sua boca. Tive a impressão de que ele falava chinês. Logo em seguida, as mesmas palavras foram repetidas, mais devagar, nada anasaladas. Johnny Bear ergueu a cabeça cabeluda e repetiu a sua eterna pergunta. Whisky? Ele levantou-se sem qualquer esforço. Eu estava interessado. Queria ver o desempenho dele. Pus uma moeda em cima do balcão. Johnny Bear engoliu o seu drink de um só gole. Um momento depois, desejei não tê-lo feito. Eu nem quis olhar para Alex, pois Johnny Bear arrastou-se até o meio do bar e assumiu aquela pose de quem estava olhando por uma janela. A voz fria de Emily disse então: Ela está aqui, doutor. Fechei os olhos para não ver Johnny Bear e ele desapareceu imediatamente, como que por encanto. Era Emmeline Hawkins quem estava falando. Era a ela que eu estava vendo. Eu já ouvira a voz do médico lá na estrada, e foi a mesma voz que falou em seguida. Você falou que tinha sido um pequeno desmaio, não é? Foi isso mesmo, doutor. Houve uma pequena pausa, e depois a voz do médico tornou a soar, baixinho, gentilmente. Por que ela fez isso, Emmeline? Porque ela fez o quê? Havia um tom de quase ameaça na voz de Emmeline. Eu sou seu médico, Emmeline. Fui o médico de seu pai. Você tem que me contar tudo. Pensa, por acaso, que já não vi antes esse tipo de marca no pescoço? Por quanto tempo ela ficou pendurada antes de você soltá-la? Houve uma pausa ainda maior que a anterior. Finalmente a voz de mulher tornou a soar. Já não mais fria como antes, quase um sussurro agora. Por 2 ou 3 minutos. Ela vai ficar boa, doutor. Vai sim. Não ficou muito machucada. Mas por que ela fez uma coisa dessas? A voz que respondeu era novamente fria, mais do que no início, quase gelada. Não sei, doutor. Está querendo dizer que não pretende me contar. Estou querendo dizer exatamente o que eu disse. A voz do médico começou então a dar instruções para o tratamento. Repouso, muito leite e um pouco de uísque. E acima de tudo, Emmeline, seja gentil com ela. A voz de Emmeline tremia um pouco ao falar. Não vai contar nada, doutor? Eu sou o médico de vocês, Emmeline, disse ele gentilmente. É claro que não contarei nada a ninguém. Esta noite eu lhe mandarei alguns sedativos. Whisky? Abri os olhos. Lá estava à minha frente, novamente, o horrendo Johnny Bear, sorrindo, correndo os olhos pelo bar.
Os homens estavam calados, constrangidos. Fat Carl olhava para o chão. Virei-me para Alex a pedir desculpas, pois fora eu o responsável por aquela cena. Eu não sabia que ele ia fazer isso. Sinto muito. Saí do bar e voltei para o meu quartinho desolado na casa da Sra. Rats. Abri a janela e contemplei o nevoeiro insidioso, envolvente. Lá longe, no meio do pântano, ouvi o motor diesel recomeçar a funcionar lentamente, indo esquentando aos poucos. Logo depois ouvi o clangor da imensa caçamba retomando a escavação do fosso. Na manhã seguinte começou uma dessas séries de acidentes, tão comuns em obras do gênero. Um dos cabos novos arrebentou quando a caçamba estava lá no alto. Ela caiu em cima de um dos flutuantes, afundando junto com ele em mais de 2 metros de água enlameada do fosso. Prendemos um cabo para puxá-lo, mas este cabo também se arrebentou, praticamente decepando as pernas de um dos operários. Nós aplicamos torniquetes nos cotos e o levamos às pressas para Salinas. Outros pequenos acidentes ocorreram. Um dos tripulantes da draga teve tétano ao se arranhar num arame solto. O cozinheiro finalmente justificou a aversão que eu sentia por ele, propondo vender uma latinha de marihuana ao mecânico-chefe. Somando tudo, não houve muito sossego por lá. 2 semanas decorreram até que as coisas voltassem ao normal, com um novo flutuante, um novo operário e um novo cozinheiro. O novo cozinheiro era um homem magro, baixinho, moreno, de nariz comprido, com um dom excepcional para a adulação sutil. Meu contato com a vida social de Loma praticamente cessou durante esse período. Mas assim que a caçamba recomeçou a se enterrar na lama, o motor diesel ronronando suavemente, fui uma noite até a fazenda de Alex Hartnell. Ao passar pela propriedade das irmãs Hawkins, dei uma olhada na casa através de uma das porteiras na sebe de ciprestes. A casa estava às escuras, parecendo ainda mais escura porque uma luzinha fraca brilhava em uma das janelas. Uma brisa suave soprava naquela noite, empurrando bolas de nevoeiro pelo chão. Caminhei em campo aberto por um momento, logo fui engolido pela névoa espessa. Voltei a emergir num trecho limpo. À luz das estrelas, eu podia ver as bolas prateadas de nevoeiro rolando pelos campos ao redor. Pensei ter ouvido um gemido suave no pátio da casa das irmãs Hawkins, por trás da sebe. Mais adiante, tornei a emergir do nevoeiro e divisei um vulto escuro afastando-se rapidamente pelo campo. Pela maneira como arrastava os pés, calculei que era um dos lavradores chineses, andando de sandálias. Os chineses comem muitas coisas que têm de ser colhidas durante a noite. Alex veio abrir a porta assim que bati. Ele parecia estar contente em ver-me. Sua irmã não estava. Sentei-me junto à estufa e ele trouxe uma garrafa daquele excelente conhaque que eu tomara na ocasião anterior que lá estivera. Ouvi dizer que você andou tendo alguns problemas graves, comentou ele. Relatei tudo o que acontecera. Os acidentes parecem ocorrer sempre em série. Os homens calcularam que sempre acontecem em grupos de 3, 5, 7 ou 9. Alex assentiu. É o que eu também penso. Como vão as irmãs Hawkins? Indaguei. Tive a impressão de ter ouvido alguém chorando quando passei por lá. Alex pareceu relutante em falar sobre elas, ao mesmo tempo em que estava visivelmente ansioso em tratar do assunto. Passei por lá há uma semana. A senhorita Amy não está passando bem e não cheguei a vê-la. Falei apenas com a senhorita Emily. Alex, então, não conseguiu conter-se mais. Alguma coisa estranha está acontecendo lá naquela casa. Da maneira como você fala, até parece que é parente delas. O pai delas e o meu pai eram amigos. Em criança, eu chamava as duas de tia Amy e tia Emily. Elas não podem fazer nada de errado. Não seria nada bom para nenhum de nós que as irmãs Hawkins não fossem as irmãs Hawkins. Elas são uma espécie de consciência da comunidade?
Digamos que elas representam o lado seguro da nossa comunidade. A casa onde qualquer garoto pode conseguir um pão de gengibre, onde as meninas sempre encontram a segurança de que precisam. Elas são orgulhosas, é verdade, mas acreditam nas coisas que esperamos sejam verdadeiras. E vivem como se a honestidade fosse de fato a melhor política e a caridade fosse uma recompensa em si mesma. Nós precisamos delas. Acho que eu compreendo. Mas a senhorita Emmeline parece que está lutando contra algo terrível e não creio que ela possa vencer. Como assim? Nem eu mesmo sei, mas tenho pensado muito em dar um tiro em Johnny Bear e depois jogar o corpo no pântano. Juro que tenho pensado nisso. Mas a culpa não é dele, Alex. Johnny Bear não passa de um mecanismo de repetição, só que é posto a funcionar com uma dose de uísque e não com uma moeda, como as vitrolas automáticas. Falamos depois sobre outros assuntos. Voltei a pé para Loma. Tive a impressão de que o nevoeiro aderia firmemente à sebe de ciprestes da casa das irmãs Hawkins. As bolas de nevoeiro pareciam manter um cerco firme à casa, outras já se aproximando lentamente. Sorri de mim mesmo, prosseguindo em meu caminho, pensando como o homem tem a capacidade de alterar a natureza, para ajustá-la aos seus próprios pensamentos. Não havia qualquer luz acesa na casa quando passei. Meu trabalho se acomodou numa rotina tranquila. A caçamba ia firme, abrindo o fosso em meio ao terreno pantanoso. Os homens sentiam que todas as dificuldades estavam superadas, o que ajudava bastante. O novo cozinheiro conseguia lisonjeá-los com tanto sucesso que eles eram capazes de comer até cimento frito que ele lhes oferecesse, e repetirem. A personalidade de um cozinheiro é muito mais importante para a equipe de uma draga flutuante que a própria comida que ele prepara. Na noite do segundo dia, após minha visita a Alex, percorri a calçada de madeira de loma, trazendo em minha esteira um rastro de nevoeiro, e entrei no Buffalo Bar. Fat Carl aproximou-se de mim, limpando o inefável copo de uísque. Uísque! Gritei-lhe imediatamente, antes que ele tivesse tempo de perguntar-me o que ia ser. Peguei meu copo e fui sentar-me numa das cadeiras de espaldar reto. Alex não estava. Timothy Retz, como sempre, jogava paciência e teve uma sucessão fenomenal de boa sorte. Fez 4 paciências seguidas e comemorou cada uma com um drink. A todo momento chegava mais alguém. Não sei o que seria de nós em Loma se não existisse o Buffalo Bar. A notícia estourou por volta das 10 horas da noite. Recordando mais tarde os acontecimentos, a gente nunca consegue se lembrar como começou. Alguém chega, sussurra alguma coisa, mais alguém acrescenta outra coisa, logo todo mundo sabe o que houve, nos mínimos detalhes. A senhorita M cometera suicídio. Quem trouxe a notícia? Até hoje não sei. Acho que ninguém sabe. Ela se enforcara. Ninguém comentou muito o fato. Os homens procuravam se manter firmes, não se mostrar abalados. Afinal de contas, era uma coisa que não se encaixava nos esquemas de ninguém. Formaram grupos, conversando em voz baixa. De repente, a porta de vai e vem abriu-se lentamente e Johnny Bear entrou. A cabeça cabeluda sacudindo-se de um lado para outro, o mesmo sorriso idiota estampado no rosto. Os pés quadrados se arrastaram silenciosamente pelo chão. Ele olhou ao redor, repetindo a sua pergunta habitual. Whisky? Whisky para Johnny? Todos os homens ali reunidos queriam saber. Sentiam vergonha de si mesmos por quererem saber. Mas todo o sistema mental deles exigia que soubessem. Fat Carl despejou um drink num copo. Timothy Rex largou suas cartas e levantou-se. Johnny Bear engoliu seu whisky. Fechei os olhos. O tom de voz do médico era áspero. Onde é que ela está, Emmeline? Eu nunca ouvira antes uma voz como a que respondeu. Fria, controlada, camada sobre camada de controle. Uma frieza impregnada de uma emoção terrível. Era uma voz monótona,
aparentemente desprovida de emoções, mas na qual se podiam perceber as vibrações apavorantes que emergiam do fundo do coração. Ela está ali dentro, doutor. Hum, uma pausa longa. Ela está enforcada há bastante tempo. Não sei há quanto tempo, doutor. Por que ela fez isso, Emmeline? Eu... eu não sei, doutor. Uma pausa ainda maior. Emmeline, você sabia que ela ia ter um bebê? A voz fria soou novamente, acompanhada por um suspiro. Sabia, doutor. Se foi por isso que você demorou tanto a encontrá-la? Oh, não, Emmeline. Não era isso que eu queria dizer? Minha pobre querida. A voz de Emmeline recuperou inteiramente o controle. Pode assinar o atestado de óbito sem mencionar... Claro que posso, Emmeline. Claro que posso. E falarei também com o agente funerário. Não precisa ficar preocupada. Obrigada, doutor. Vou telefonar agora e não quero deixá-la aqui sozinha. Venha comigo, Emmeline. Vou lhe dar um sedativo. Whisky? Whisky para Johnny? Voltei a ver o sorriso, a cabeça a balançar. Fat Carl encheu outro copo de whisky. Johnny Bear esvaziou-o de um gole só e seguiu para os fundos do bar, arrastando-se para baixo de uma mesa e começando a dormir. Ninguém falou nada. Os homens aproximaram-se do balcão e ali depositaram suas moedas para novos drinks, silenciosamente. Pareciam aturdidos, pois ruíra inapelavelmente uma das bases sobre as quais assentavam suas vidas. Alguns minutos depois, Alex entrou no bar silencioso. Ele se aproximou de mim e perguntou baixinho. Já soube? Já? Era o que eu temia. Eu lhe falei sobre isso 2 noites atrás. Você sabia que ela estava grávida, Alex? Alex ficou rígido, correu os olhos pelo bar, voltou a fixá-los em mim. Johnny Bear? Assenti. Alex passou a mão pelos olhos, aturdido. Eu não acredito. Eu já ia responder quando ouvi um barulho nos fundos do bar. Olhei e vi Johnny Bear arrastando-se da mesa como um texugo saindo de sua toca, levantando-se e seguindo até o balcão. Whisky? Ele sorriu para Fat Carl, expectante. Alex adiantou-se e falou então para todos os presentes. Escutem todos. Isso já foi longe demais. Agora chega. Não quero mais saber dessa história. Se ele esperava encontrar alguma oposição, ficou desapontado. Viu os homens assentindo uns para os outros. Whisky para Johnny? Alex virou-se para ele. Você devia estar envergonhado. A senhorita Amy sempre lhe deu comida e todas as roupas que você já teve na vida. Johnny sorriu para ele. Whisky? Johnny resolveu dar uma exibição na tentativa de conseguir outro whisky. Ouvi uma língua monótona, o tom anasalado, que me pareceu ser chinês. Alex pareceu ficar aliviado. Foi então que ouvimos a outra voz, lenta, hesitante, repetindo as mesmas palavras, sem o tom anasalado. Alex avançou tão rapidamente que não o vi mover-se. O punho fechado explodiu na boca sorridente de Johnny Bear. Eu já disse que estava acabado, gritou ele. Johnny Bear recuperou o equilíbrio. Os lábios estavam rachados e sangrando, mas o sorriso continuava em seu rosto. Ele avançou lentamente, sem qualquer esforço aparente. Os braços envolveram Alex, como os tentáculos de uma anêmona envolvendo um caranguejo. Alex dobrou-se para trás. Pulei no mesmo instante e agarrei um dos braços, puxando-o, mas não consegui desprendê-lo do corpo de Alex. Fat Carl aproximou-se por trás do balcão, empunhando uma alavanca de arranque, e bateu com ela na cabeça cabeluda de Johnny Bear, até que os braços dele se abriram e o corpo desabou no chão. Segurei Alex e ajudei-o a sentar numa cadeira. Está ferido? Ele tentou recuperar o fôlego. Acho que tive uma distensão nas costas, mas não é nada grave. Seu Ford está lá fora?
Vou levá-lo em casa. Nenhum de nós olhou para a casa das irmãs Hawkins quando por lá passamos. Em nenhum momento eu tirei os olhos da estrada à minha frente. Levei Alex para dentro de sua casa, toda apagada, ajudei-o a deitar-se, providenciei um conhaque quente para ele. Ele não dissera uma só palavra durante toda a viagem. Só depois de estar devidamente acomodado na cama é que perguntou: Acha que alguém percebeu? Eu o detive bem a tempo, não foi? Mas sobre o que você está falando? Até agora ainda não sei por que você o agrediu. Pois então preste atenção. Terei que ficar de cama por algum tempo, com as costas desse jeito. Mas se você ouvir alguém comentar, detenha no mesmo instante, está bem? Não deixe que ninguém diga coisa alguma. Ainda não sei do que você está falando. Ele ficou em silêncio por um momento, fitando-me nos olhos. Só depois é que disse: Acho que posso confiar em você. Aquela segunda voz era a voz da senhorita Amy.